Fala Dev, Gabriel Buzzi aqui, Head Tecnologia da Rocket, e hoje a gente vai começar a construir juntos um MCP para Rocket City. A gente tem aqui um desafio bem legal interno de como que a gente pode facilitar a vida do nosso time, e a gente quer construir um MCP que interage com a inteligência artificial para, de fato, a gente ter dados reais da nossa plataforma para que o nosso time consiga resolver problemas reais de dia a dia. Então, hoje a gente vai construir isso junto, e aí vocês vão fazer parte dessa construção. Bora lá? Bora começar aqui. Então, basicamente esse projeto que a gente inicializou agora usando o Better Stack, ele tem bastante coisa até que a gente não quer. Na verdade, eu não quero nada dessa parte do Express, mas eu queria muito a base que ele traz aqui do .env, que vem junto com o Express. Então, por enquanto, eu apaguei tudo aqui que vem junto do projeto, e a gente pode seguir aqui dentro da documentação. Nós vamos ver aqui na documentação, na criação de MCP, ele vai basicamente ensinar para a gente algumas coisas. Então, ele vai falar para a gente, olha, a primeira coisa é instalar o MCP, então a gente vai instalar aqui tanto o ZOD quanto o SDK, então vamos começar aqui instalando essas dependências. Então, dpnpm install add, e já vou instalar o ZOD, a última versão. Server, acessar a pasta do meu projeto que está aqui dentro e roda a instalação, pronto. Já tenho os meus pacotes aqui instalados, então o MCP está, da SDK está instalada e o ZOD 4 já está instalado, tá? E aí aqui o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer o primeiro passo seguindo a documentação aqui e depois a gente vai expandir o que a gente está construindo aqui só para a gente conseguir entender as bases e premissas de tudo que a gente está fazendo nesse projeto, tá? Então que ele traz na documentação todas as configurações de teste de TypeScript e tal. A gente já tem essa configuração porque o Better Stack já criou para a gente. Então a gente vai fazer a configuração base. Então a primeira coisa aqui é criar um servidor do MCP. Então a gente vai basicamente vir aqui instanciar um servidor. E este servidor, ele pega aqui na verdade, MCP Server. Ele pega dentro de mcp/sdk/server/mcp.js, tá? Então, basicamente, essa é a instância do servidor, e aqui a gente vai dar algumas configurações como o nome dela. Então, a gente vai chamar aqui Live Rocket City MCP. Vou chamar de, pode ser assim, Live Rocket City MCP, porque eu já tenho o MCP configurado com o nome Rocket City MCP. A gente pode botar a versão dele aqui, então a versão 0.0.0.1. E aí aqui a gente pode botar outras configurações. Então, se eu quiser botar link, sites e tal, que pra gente, nesse primeiro momento, não faz diferença. E aí a gente precisa dar as capabilities dele. E aí aqui a gente vai dar capabilities apenas de ferramentas, tá? Então, só dizer que ele vai ter acesso a ferramentas. Pronto. Basicamente aqui a gente tem duas opções, tá? De resources, e aí eu vou explicar cada uma delas aqui, e tools. Então, o que acontece? Dentro do MCP aqui, a gente pode configurar dois tipos de funcionalidades de informações que a gente quer que ele use, tá? Quando a gente fala de resource, aqui a gente está falando de quais que são fontes de dados estáticas, mas também fontes de dados que já são pré-usadas do meu MCP que ele pode responder. Então, vamos supor que eu tenha alguns dados muito específicos aqui que eu queira trazer, que o MCP sempre saiba responder, uma fonte de dados que ele sempre sabe responder, que pode ser estática, eu posso configurar um resource aqui. Ou, se eu quiser fazer uma ferramenta, de fato, que vai fazer uma execução, uma funcionalidade que eu tenho dentro do meu MCP, eu uso o tool. Então, uma coisa que é importante entender é que o resource é read-only, ou seja, apenas aqui vai ser possível informações que não são alteráveis, que elas são apenas para leitura, não posso fazer nenhuma manipulação desses dados, ou eu posso usar uma tool que é basicamente ela é read write, tá? Então eu posso consumir uma API, eu posso fazer um post que vai fazer vai escrever, vai fazer algum código específico dentro da minha API, ou eu posso só ler e consumir informações aqui de forma dinâmica. Então, basicamente aqui, a gente entendeu já a base aqui de como criar um servidor, e até então, a princípio, é só isso. Agora, o que a gente precisa fazer é configurar a nossa ferramenta. Então, aqui no primeiro momento, a gente vai configurar uma ferramenta que vai fazer alguma coisa. Então, essa minha ferramenta aqui, de primeiro momento, eu vou instanciar um server tool, e aí eu vou dizer que essa ferramenta ela vai ter um nome. Então, só a nível de exemplo aqui, a gente quer que essa ferramenta ela traga o meu nome. Então, eu vou botar aqui get name. Vamos pegar uma coisa mais específica aqui. Vou botar assim, get to do list, get to dos. Tá? A gente vai fazer estático por enquanto para a gente ver a execução básica e depois a gente vai construir de fato algo mais robusto, só para a gente entender a premissa base e depois ir refatorando. Então, basicamente, o primeiro parâmetro que eu vou botar aqui é o nome da tool. O segundo parâmetro é a descrição da tool. Isso aqui, ó, é a descrição que ela é importante para que o MCP entenda exatamente quando e por que ela deve chamar essa tool. Então, eu basicamente vou dizer assim, olha,
list all to-dos items from user. Vamos supor que essa que seja a funcionalidade disso daqui. Então, basicamente, estou dizendo, olha, esse MCP, literalmente, ele vai trazer para o usuário todos os dados que são de to-dos, tá? Então, se o usuário fala assim, olha, me diz meus afazeres, me diz as minhas coisas para fazer, ele vai entender que é desse to-do que ele tem que pegar. Tá? O terceiro parâmetro aqui é o formato de dados que a gente quer aqui. Então, para esse meu get aqui, a gente não teria nenhum filtro, ou a gente pode ter um filtro, a gente pode ter um filtro chamado type. E aí, basicamente, aqui é como se fosse, o meu input schema, na verdade, isso aqui, né? Então, basicamente, o que acontece? Eu quero passar quais são os parâmetros que minha tool vai receber e ela vai poder usar e consumir essa informação com base na informação que a mensagem do usuário fez. Então, lembra que eu falei antes para vocês na explicação que se o usuário vem aqui mandar uma mensagem do tipo assim, liste minhas tarefas de programação. Se programação é um filtro, é um type da minha lista, eu consigo usar programação se tornar um type aqui. Então ele vai entender o seguinte, olha, get to do e passa type programação e aí ele consegue filtrar pra gente. Então basicamente aqui eu posso passar um type e a gente vai usar o Zod para fazer a parte de esquema aqui. Então a gente vai importar o Zod. E aí a gente vai basicamente dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui um enum. Esse meu enum aqui, ele é... Na verdade eu vou fazer string. Meu Deus, esqueci como é que faz enum com Zod. Zod não. Acho que é passa rei aqui, né? Zod enum. Aí a gente vai botar aqui coding, norm, default e personal. Pode ser. E aí aqui a gente, por padrão, podemos deixar vazio. Então a gente pode deixar que ela é opcional. E aí aqui a gente precisa descrever ela, tá? A gente dá um comando describe, porque a gente precisa descrever o que é esse parâmetro. Então aqui eu vou dizer que basicamente é the type of the to-do list. Pronto, então o cursor já prestou pra gente. Feito isso, agora o próximo parâmetro, então a gente tem aqui o primeiro parâmetro que é o nome, o segundo que é a descrição, o terceiro que é o meu esquema, e por último eu tenho aqui a minha função. Aqui a minha função ela pode ser assíncrona, nesse caso aqui eu vou deixar assíncrona porque não tenho nada de itens ainda assistindo chamado, eu vou passar os meus argumentos aqui dentro, e aí os meus argumentos eles vão ser basicamente essa inferência aqui do meu input schema. Então, basicamente eu posso vir aqui e fazer o seguinte, const input schema, só para a gente tipar melhor, e a gente pode só trazer o esquema para cá, como desse formato, a gente traz o esquema para cá, e aí aqui a gente pode passar aqui, type, params, negócio é infer do type, input schema. E aí eu posso usar o meu params, input schema, e aí aqui eu mudo para usar os meus parâmetros. Então a partir de agora eu consigo acessar aqui os meus args. Então args.type. Como isso aqui não é um esquema Zod, eu preciso trazer para cá. Tá. A gente vai fazer diferente aqui. Só vamos botar assim, type. E aqui pode ser code undefined. Pronto. E aqui agora o args type vai funcionar. Meu Deus, args.type. E ótimo, agora já tenho acesso. E aí aqui a gente vai botar uma lista de todos os itens. E aí a gente vai botar aqui uma lista de objetos. Então a gente vai ter type coding. E aí aqui o description vai ser que é minha lista de itens mesmo. Learn about React. Ele criou vários itens aqui. React, buy groceries, read the book. Então, aprender React, comprar besteiras, doces, ler livros. E aí eu posso ter um aqui de coding aqui também, que é basicamente Node.js. Então, tem 2 itens de Node. E aí eu só preciso agora retornar essa minha lista para cá. E aí o que eu posso fazer? Eu posso basicamente falar o seguinte, olha, const filtered to-dos é igual a basicamente a minha lista de filters de to-dos filtrados pelos meus types. Const. E aí eu retorno ela para cá. O retorno, basicamente, do MCP precisa ser sempre no formato de content, e aí esse content vai ser uma array, então a gente vai pegar o nosso filter to-dos aqui, vamos mapear ele de novo, e aí para cada item do to-do a gente vai basicamente retornar o tipo do tipo text, e aí aqui tem uns tipos que a gente pode ser um research, pode ser um research link, pode ser um texto, um áudio ou uma imagem, aqui no caso a gente vai retornar um texto, e aí aqui a gente vai dizer que o texto
é o JSON stringify do meu to-do item. Então, basicamente, o que ele vai retornar aqui para mim, para cada um dos itens que ele filtrar aqui dentro do meu to-do, ele vai conseguir encontrar, ele vai listar esse content para ele, tá? Dentro dessa array. E aqui, só para a gente não pecar por falha aqui de propager type, senão tudo está. Só para que, caso não tenha o filtro, ele basicamente lista todos. Bruno, desculpa a minha ignorância, mas eu também não sei o que é MCP. Boa. Bruno, você que está chegando agora, e também quem está chegando agora aqui na live, só para a gente recapitular o que é MCP. MCP é um protocolo, ok? De comunicação entre... Deixa eu até abrir aqui a documentação para a gente ler. É um protocolo de comunicação entre agentes ou interfaces como chat ou cursor ou qualquer aplicação, uma integração da aplicação que consegue se conectar através de agentes em outros serviços externos. Então, vamos supor que eu tenho lá o meu Cloud, ou o meu Cursor, ou o meu ChatGPT, e eu quero basicamente conectar na API da Rocket City para consultar todos os cursos, todos os módulos que tem, e aí, basicamente, esse MCP, que é esse protocolo, vai basicamente transformar essa mensagem de uma linguagem natural. Então, quais são os cursos da Rocket City? Ele vai vir aqui no MCP, o MCP vai entender essa pergunta, ele vai converter em parâmetros que vão fazer uma requisição para uma API, ou para um banco de dados, ou para qualquer outro serviço que você tiver. Esse serviço vai retornar os dados no formato que ele tiver disponível, e o MCP pega esses dados, e aí ele basicamente converte de novo esses dados em linguagem natural, de uma forma que o ChatGPT, o Cloud, o Cursor conseguem entender para daí responder para o usuário. E aí, se a gente for ver exatamente o que a gente está codando aqui, é exatamente isso que a gente fez. A gente está criando um MCP server, então é importante, existe o servidor do MCP e existe o cliente do MCP. O que a gente está fazendo aqui nesse momento é um servidor, porque o cliente é o próprio ChatGPT, é o próprio Cloud que a gente vai testar aqui, o Cloud Desktop, e aí a gente só precisa criar esse servidor. Aqui a gente instanciou um servidor, a gente disse que ele se chama LiveRocket MCP, e aí a gente criou uma ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta que ele vai poder usar. Então, quando eu digitar lá para dentro do meu chat do Cloud, eu fazer uma pergunta como me lista os meus itens a fazer, ele vai ler essa mensagem, vai entender, opa, existe um MCP aqui dentro que de to-dos, ele vai consultar dentro dessa ferramenta que a gente criou aqui agora, e aí ele vai basicamente pegar esses dados que por enquanto estão estáticos, depois a gente vai fazer isso integrado via API, tá? Isso aqui é só num momento mais didático. Se ele encontrar parâmetros aqui como o tipo, ele vai filtrar esse parâmetro pelo tipo, e ele vai retornar neste formato que o protocolo MCP, ele diz que ele sempre vai retornar para os agentes, nesse formato, e aí o próprio cliente ali do Cloud vai entender, opa, olha só essa lista de tudo itens que eu tenho aqui. Eu vou ler elas aqui e agora eu consigo usar elas para responder. Então, se eu tiver aqui itens como Read the Book, Big Groceries, se eu pedir para ele quais são os meus itens a fazer, ele vai receber essa array aqui, ele vai entender, opa, olha, você tem que comprar besteiras, você tem que ler um livro. Então, basicamente, o MCP permite justamente você fazer, ele é um protocolo no meio termo da sua API, do jeito que você tem hoje no modo tradicional, REST, GraphQL, SOAP, do jeito que você quiser, o MCP ele vai conseguir ler essa informação que vem dessa API e ele vai traduzir ela de uma forma que o teu cliente ele consiga, que é um agente em si, né, consiga consumir. Então, é isso que o MCP é, tá? E aí, aqui, seguindo para o que a gente estava fazendo aqui de ferramenta, basicamente a gente já tem a ferramenta inicial feita. E aí, aqui, só para a gente rodar isso daqui, o que a gente precisa fazer agora é só verificar se a gente não esqueceu nada aqui na documentação. Acho que aqui precisa ser assíncrono mesmo, tá? Senão acho que vai ficar dando erro aqui. Tá? É isso, tá? Agora o que a gente precisa fazer aqui agora é só buildar o nosso projeto. Então a gente vai dar um build no nosso projeto. Esse projeto ele vai estar buildado aqui dentro dessa pastinha dist, ok? E aí o que a gente vai precisar fazer? Eu preciso configurar ele num cliente. O meu cliente que eu vou usar aqui é o próprio Cloud, tá? Então deixa eu abrir o Cloud aqui. A gente vai usar o Cloud Desktop. Opa, olha só, acabou de sair um modelo novo aqui do Cloud. Abri aqui o meu Cloud, agora eu preciso vir aqui em Cloud, Configurações, venho em Desenvolvedor, cadê aqui? Desenvolvedor, e eu vou editar minhas configurações. Ele vai abrir aqui uma
minhas pastinhas do Mac, eu vou editar esse arquivo JSON, e aqui nesse arquivo JSON, basicamente, eu vou configurar o meu MCP dentro do Cloud. Então, para você configurar o MCP, você precisa, cada um dos clientes tem uma forma, mas geralmente esse é o padrão. Você vai dizer, você vai ter um objeto aqui que você vai listar todos os seus MCP servers, você vai vir aqui trazer o teu servidor. Então, no caso aqui, esse aqui é até um servidor que eu já tinha antes, que eu tô rodando, depois eu posso mostrar para vocês, que basicamente ele tem o comando dele aqui, que é o Node, que a gente está usando o Node, já que a gente está rodando manual. Os argumentos dele aqui, no caso, é a pastinha, o diretório onde a gente vai rodar, então é como se ele estivesse rodando aqui na nossa máquina, Node, e aí aqui ele bota lá toda a pastinha aqui, /list, /index.js, ou seja, ele está rodando o nosso script de Node. E aí aqui, como eu mostrei para vocês antes, eu posso configurar variáveis de ambiente, tá? Então aqui, por exemplo, eu tinha um API secret que eu poderia consumir. Para esse nosso MCP que a gente acabou de criar aqui, eu vou só dar uns enters aqui para a gente não ficar enviesado. E aí, basicamente, eu vou dar um nome de Live Rocket Seat MCP, que é o que a gente tem lá. E aí eu vou dar um command aqui, que é o próprio Node, que é o que a gente estava usando. E aí eu vou precisar só abrir o meu terminal aqui, porque eu preciso pegar no meu terminal qual que é exatamente a pastinha que a gente tem aqui. Então eu vou fazer o seguinte, pwd, e aí aqui eu consigo pegar exatamente a pastinha, o diretório, então eu boto aqui em args. Então aqui eu boto exatamente o diretório cru na minha máquina. Isso aqui é porque eu estou desenvolvendo local. Vocês que estão desenvolvendo aí, obviamente, no momento de desenvolvimento e teste, vocês vão desenvolver localmente, vocês vão botar a máquina no local de vocês aqui. Mas quando isso aqui vocês vão fazer deploy depois, a gente geralmente vai usar um NPX, ou vai usar até uma URL de server-side events para conseguir fazer a conexão com o MCP. Tá? Aí aqui basicamente eu tenho essa pastinha, outra aqui dentro de App Server, que eu já até trouxe para mim. Tá? E aí aqui, isso aqui é o que eu preciso para configurar o meu MCP. Se deu tudo certo, é só fechar o Cloud, abrir o Cloud novamente, e ele não vai dar erro nenhum aqui. Ó, deu erro. Justamente, ó, live, please server disconnect. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se a gente vir aqui, eu consigo acessar os logs do meu MCP para ver o que aconteceu de erro aqui. Vamos ver o que houve de erro aqui dentro. Eu não criei o transporte dele, né? Tá, beleza. Uma das coisas que estava faltando aqui que a gente precisa fazer, beleza, a gente configurou todo o nosso MCP, agora a gente configurou o server, a gente configurou o input schema, a gente configurou aqui dentro a nossa tool, o que a gente precisa fazer agora é inicializar o server, né? Porque não está rodando nada aqui, né? Então a gente vai criar uma função main aqui, que basicamente vai fazer o quê? Ela vai transformar o nosso retorno num std.io, tá? Então, basicamente, eu vou criar um transport aqui, e a gente vai usar o std.io server transport, e aí eu vou basicamente dar um await server.connect no transport. Deixa eu só ver se eu importei certo isso aqui. std.io server transport. É isso aqui. E aí, por último, eu dou chamo main aqui, caso dê erro aqui. Error. A gente só dá um console error. Failed to on main. Ok, e aí a gente pode dar um soro do erro. E aí aqui a gente só dá um process exit para ele fechar a operação. E aqui a gente só volta que é uma classe, então a gente tem que só instanciar uma classe. Pronto, feito isso, agora eu só preciso vir aqui, dar um pnpm build de novo, então a gente vai buildar a nossa aplicação de novo. E aí eu só vou lá no Cloud, que tinha dado erro, fecho o Cloud, abro o Cloud novamente. Então esse é um processo que você fazer no caso do Cloud aqui. Toda vez que eu buildar novamente, eu preciso fechar e abrir de novo, porque daí ele recarrega todo o meu MCP. E agora, se eu vim aqui nessas ferramentinhas aqui, de busca de ferramentas, deixa eu aumentar o zoom aqui, vocês vão ver que aqui embaixo eu vou ter várias ferramentas que eu tenho, e uma delas aqui, ó, Live Rocket Seat MCP. Eu vou desconectar de todos os outros MCPs que a gente tem aqui, e a gente vai só manter esse aqui conectado. E aí, se a gente for clicar aqui nessa flechinha, a gente vai ver que ele tem uma get to do's, ou seja, ele conseguiu conectar na nossa ferramenta. Agora, se eu vim aqui conectado nela, perguntar assim, olha, lista minhas atividades. Ó, ele basicamente entendeu que as atividades está referenciando ao MCP que a gente tem. Ele vai basicamente falar assim, olha, o Cloud quer usar o get_todos, que é a ferramenta que a gente tem do MCP Live Rocket MCP, eu vou permitir.
e aí aqui ele deu erro na nossa chamada. Tudo bem, a gente vai corrigir isso daqui. E aí, basicamente, ele deu um erro aqui de tipagem, tá? A gente corrige, mas ele conseguiu trazer algumas informações. Deixa eu só ver qual foi o erro que deu aqui. Vem aqui no log de novo. Tá aberto aqui, né? O log que deu foi key validator parse is not a function. Ok. O meu parser aqui não está. Ele não conseguiu entender os meus parâmetros. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver aqui. E aí aqui a gente pode usar, ó. Vamos partir para IA aqui. Pode pegar o erro que deu aqui, ó. Cadê? Ele subiu o errinho aqui. Data undefined. Aqui. E aí aqui, ó, basicamente isso aqui, para quem não conhece, é o Cloud Code, tá? Eu abro aqui dentro da minha interface do próprio curso. Eu poderia também abrir o próprio chat do curso aqui, independente, isso aqui é a ferramenta que a gente usa. Então, dentro do input schema, não necessariamente precisa do ZObject, tá? Eu posso adicionar, mas ele não precisa, tá? Inclusive, eu tive problemas para fazer, mas a gente pode botar aqui, vamos tentar. Vamos fazer só isso aqui antes de rodapiar. E vamos seguir a instrução do Alex aqui. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu até ver aqui, que se eu não me engano, posso dar um reload direto aqui sem reiniciar. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Não dá. Tem que fechar a image. Vamos ver se o problema era do Zod mesmo. Quais são as minhas atividades? Olha lá, ó. Quando você roda com o... Olha, até conseguiu listar, mas deu vários erros aqui, ó. Ele reclamou do JSON. É isso que eu tinha falado. Eu acho que é muito por causa do formato novo da API do Zod 3, tá? Do Zod 4. Mas era isso mesmo, Alex. Ó, a partir do momento que eu fiz aqui a função getToDo, eu basicamente perguntei quais são as minhas atividades, ele foi lá chamou minha função getToDo, que porventura respondeu aqui, ó, a resposta tem o coding, que é o Learning React, tem o coding Learning Node.js, o default, que é buy groceries, e o personal, que é ler livros. E aí, a partir desse resultado, que é um array de objetos, ele consegue retornar para mim, olha, aqui estão suas atividades, olha, de code você tem aprender React, aprender Node.js, pessoal você tem ler um livro, e comprar mantimentos. Você tem qual atividade total, precisa de mais alguma coisa delas. Então, olha só, basicamente o que ele fez, no caso aqui, a nossa API é estática, mas ele conectou lá na minha API, pegou os dados, e o próprio Cloud Desktop conseguiu responder de uma forma natural as informações que eu tinha da API. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, poxa, eu tenho lá uma API que traz todas os nossos cursos. Inclusive, a gente vai construir isso daqui a pouco. Tem lá todos os cursos que a gente tem no OptCity. Quais são os cursos do OptCity? Ele traz todas as APIs, os resultados da API, e retorna aqui para mim, agora quais são os cursos de JavaScript da Rocket City? Aí ele vai lá, encontra quais são os cursos, filtrando, porque ele entende que JavaScript é um termo, e ele vai trazer para a gente. Então, o MCP ele justamente faz essa comunicação de natural para uma linguagem, para o jeito que eu quiser, para o retorno de uma API, de qualquer coisa. Então, olha as oportunidades, as possibilidades que a gente tem, a partir do momento que a gente consegue, de fato, agora pegar qualquer API que eu tenho e transformar ela muito fácil e acessível por qualquer client de IA que tem. Então, isso pode ser Cursor, Cloud, qualquer um. Se você quiser construir um agente que consiga conectar, você pode fazer também. Boa. Agora vamos fazer uma pergunta, vamos testar o filtro aqui também. Então, quais atividades pessoais eu tenho? E aí aqui a gente botou basicamente um filtro. Então, eu falei quais atividades, mas quais pessoais eu tenho. Aí aqui no caso ele conseguiu já, porque ele já tinha informação, ele nem precisou fazer outra chamada MCP. Mas vamos começar uma conversa nova, e aí eu vou só copiar essa mensagem, e aí a gente pode fazer essa pergunta de novo aqui pro meu Cloud Desktop, e aí, basicamente, ele vai fazer a chamada MCP. Não acredito que ele vai olhar para relevante chat potência. Tá, troll. Calma aí. Deixa eu referenciar aqui. Como atividades é muito genérico, use o Live Rocket Fit MCP. Tá? Tem que
referenciar que você quer que ele use o MCP. A gente já vai arrumar esses errinhos aqui de argumentos, tudo bem? Ó, ele não conseguiu passar o filtro pra gente, ó. Ele não entendeu que tinha que passar o filtro pra gente. Ele deveria ter passado aqui dentro da solicitação, assim, ó. Tá? Se eu falar do tipo, vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui, vamos ver se esse foi o problema, porque daí o que acontece? A descrição do nosso input tem que ser um pouquinho do tipo pessoal. E aí a gente tem que só melhorar lá o nosso description do MCP. Vamos ver se ele consegue agora passar o type. Ele não está conseguindo passar o type pra gente. Tá, vamos corrigir isso daí, tá? Deixa eu só abrir um negócio aqui. Deixa eu abrir o meu projetinho de referência que eu tinha trabalhado hoje mais cedo para ajustar esse problema do Zod. Deixa eu trazer para cá. Ah, tá. Aqui para resolver o probleminha do Zod aqui, não precisa desse Object Schema. Só precisa tipar ele como N. E aí acho que a gente já resolve aqui essa parte. Ah, tá. Aqui é só porque eu tenho que criar uma tipagem manual aqui, então consta. Input schema igual a object do input schema. E aqui a gente deixa ele partial. E aí aqui a gente só infere o tipo aqui para o parse receber, beleza? Então aqui já resolveu para a gente fazer manual. E aí aqui esse erro de TypeScript a gente vai deixar a IA resolver para a gente. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Só selecionar aqui para a gente. E aqui a gente já olha até como que a gente resolve alguns bugzinhos tipo de TypeScript, que hoje em dia acaba sendo mais fácil. Então eu posso vir aqui copiar esse overload. Copiar todo o errinho de overload que está rolando aqui, que é algum parâmetro que eu estou passando errado. A resource. Tá, ele quer que eu retorne como resource aqui, tá? Deixa eu ver qual que é o tipagem. String descriptions, params. Tá, vamos lá. Passa o erro para cá. Seleciona a linha de código aqui. Manda ele entender aqui pra gente o que está acontecendo. Tá, enquanto ele vai corrigindo aqui pra gente, vamos falar um pouquinho do projeto que a gente vai construir aqui. Então, uma das coisas que a gente quer fazer, que a gente tem um problema aqui interno, é o seguinte. Aqui na Rocket City, a gente tem vários times. Então, a gente tem times de vendas, a gente tem times de Customer Success, a gente tem times de educação, a gente tem times de produto. E aí, basicamente, o que acontece? Todos esses times... A gente tem time de marketing também, né? Então, marketing. E aí, o que acontece? Muitas das informações que a gente tem aqui, eventualmente, elas precisam ser... Acabam se perdendo, ou às vezes a gente não tem uma informação em tempo real, as pessoas têm dúvidas, por exemplo, tal curso está disponível, qual que é o link de uma oferta, qual que é o link da formação tal, a formação tal está disponível para esse usuário. E aí, um dos objetivos que a gente quer fazer com esse MCP, que é o objetivo inicial, o seu interno, é justamente conectar as nossas APIs internas aqui. Então, pega todo o back-end que nós temos da plataforma, tá? E aí, basicamente, a gente consegue fazer com que a linguagem natural consiga entender o nosso MCP e bater nas APIs que trazem esses dados. Então, quando a gente fala aqui para o time de vendas, eu posso responder perguntas do tipo, quais ofertas da NLW? E aí, basicamente, eu consigo trazer todas as ofertas da NLW batendo no endpoint que traz as ofertas da NLW. Agora, eu tenho um time de educação que quer saber, olha, quando que foi, está liberado o curso de Taskmaster? Então ele consegue fazer essa pergunta, alguém do nosso time de educação, e consegue ter esse resultado sem precisar ficar verificando. Então a linha, a curva e a velocidade para a gente conseguir ter respostas é muito mais rápido. O meu próprio time de vendas pode vir aqui e perguntar, olha, quais formações de JavaScript temos. Então a gente consegue ajudar. O meu time de CS, quais acessos o usuário X tem? Ou quais conteúdos estão
na rotação de conteúdo. Então a gente quer resolver esse tipo de problema que a gente tem internamente aqui, de justamente conseguir pegar coisas da nossa plataforma e que eventualmente mudam com o tempo. Então a gente tem conteúdos que são disponibilizados na plataforma que deixam de ficar, e a gente fazer isso de uma forma mais rápida, tá? Então vamos ver aqui se ela já corrigiu, ó. Vamos ver o problema que estava sendo aqui, ó. Para arrumar o eixo TypeScript MCP, atualize o callback da sua toCall para ter um parâmetro de callback extra que ele tem. Se o return time to text to use as const. Tá. Então eu vou precisar retornar isso aqui como const. Só isso, pronto. Era só retornar o text como const, tá? Beleza. E aí tá resolvido o nosso errinho lá de TypeScript. Tá? Então a base do que a gente vai fazer aqui é justamente isso. Então agora vamos começar a construir esse nosso projeto? Então vamos lá. Agora que eu já expliquei o projeto, a gente vai construir. Então, começamos a construir o projeto. Então, só para a gente passar a revisão, o objetivo é, a Rocket City tem desafios internos onde cada uma das áreas que a gente tem aqui dentro, que é fazer consultas, fazer perguntas, e elas precisam encontrar essa informação de forma global dentro da nossa API da Rocket City. Então, quais são as ofertas que estão disponíveis, quais são as formações, existe, de repente, tem um aluno que está perguntando para um vendedor, poxa, vocês ensinam a fazer deploy na Vercel? Beleza, a gente ensina. Como é que esse vendedor vai saber? Não na sua técnica. Ela não tem conhecimento de todos os diversos cursos que a gente tem lá dentro. Mas se ela perguntar para a IA e a bater nas nossas aulas, e ela conseguir identificar, opa, essa aula aqui ou essa transcrição aqui está falando sobre deploy na Vercel, a gente ensina, opa, ela pode dizer, olha, a gente tem na formação tal, essa formação ela é mais recomendada, se é o que você está querendo aprender. Vocês têm, enfim. E aí aqui, por exemplo, educação, que eu falei para vocês. Preciso saber qual curso está liberado, quando que vai ser liberado. Enfim, eles conseguem ver essas informações. O time de CS poder ver progresso, poder ver dados de usuários para facilitar a consulta e não precisar ficar acessando o painel, consultando. Então, a gente centralizar de fato, usando dados reais da API para esses usuários internos nossos, tá? Então, esse é o objetivo que a gente vai construir aqui. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, antes de mais nada, é importante trazer aqui, vou abrir aqui o código da nossa plataforma. E aí a nossa API aqui, ela é monolito, tá? Ela é feita em Adonis, para quem não conhece, Adonis JS 4. E aí, basicamente, o que acontece? Eu criei alguns endpoints aqui já pra gente. Então, só para vocês entenderem que, de fato, não é nada mais, nada menos do que eu disponibilizar APIs reais para um MCP que vai transformar os dados para que uma IA consiga ler. Então, eu, por exemplo, criei um endpoint aqui chamado Journeys Search. O que Journeys Search vai fazer? Esse endpoint não tem nada mais ou menos do que buscar dentro de todas as nossas jornadas da plataforma. Jornadas são cursos, tá? A gente chama internamente aqui de jornadas, para o usuário, quais são os conteúdos que a gente tem disponíveis. E aí, se a gente for abrir aqui esse meu controller, esse meu método, basicamente ele vai receber diversos parâmetros aqui dentro. Então ele pode verificar por título, por slug, por tipo de conteúdo. Então se ele é uma especialização, que é uma formação, se ele é um curso, se ele é um evento, se ele é gratuito, até um data X aqui específica. E aí essas informações ele vai pegar da própria mensagem que o usuário vai digitar, vai converter em um filtro aqui para dentro dessa API, ele vai fazer uma requisição para essa API, e aí essa API basicamente consulta no banco de dados aqui, de acordo com os filtros que o próprio MCP passou para a gente. E aí também a gente vai ter aqui um segundo endpoint, que basicamente ele busca os dados internos dessa jornada, desse curso, com base no slug dela. Então, o slug é aquele nome, né, de URL. Então, o que pode acontecer se eu falar assim, olha, se eu quiser saber quais são as aulas do curso Discover, as aulas elas estão disponíveis apenas nessa página interna, nesse endpoint interno. O MCP vai fazer o quê? Primeiro ele tem que descobrir quem é o Discover, qual é o slug dele. Então ele vai fazer uma chamada para uma toCall para a ferramenta lá dentro do MCP que chama esse endpoint de busca. Depois ele vai entender, opa, agora que eu tenho o slug da jornada, eu posso chamar de uma outra ferramenta que faz a chamada do endpoint aqui para o join slug. Então, basicamente é isso que ele faz. Isso aqui, basicamente, é a nossa API do Skylab. O Skylab é a API da plataforma da Rocket, e ela tem alguns endpoints que ela está expondo aqui para a gente alguns dados. E o que a gente vai fazer agora é pegar este MCP que a gente começou a criar aqui, a gente vai ajustar ele para que ele consiga ter ferramentas que vai bater nesse MCP, né, nessa API que a gente tem, e trazer dados. Abrindo aqui até, inclusive, o Insomnia, só para vocês entenderem como os dados são puxados lá dentro desses MCPs. Deixa eu trazer aqui. Por exemplo, eu tenho aqui esse Search Journeys.
Se eu vir aqui dentro do Search Journals pesquisar, olha, eu quero pesquisar um title chamado Discover. Deixa eu rodar, né? Tem que rodar a API aqui do Order. Deixa eu só ver se o meu Warp Stack tá ligado. Tá. Se eu bater na API do Journey Searches, ele basicamente vai me trazer vários dados. Olha, ele traz o nome, traz a descrição, traz toda uma descrição que existe lá dentro dessa jornada, traz quando que ela foi disponibilizada, se ela é um curso, qual é a pontuação dela que você sabe se tiver, se ela é gratuita, traz aqui os módulos de aulas que tem e por aí vai. Depois eu vou lá e eu pego esse slug aqui do Discovery, eu venho aqui e o serviço vai bater em uma outra API que traz os dados individuais daquela jornada. Então traz aqui também mais dados, por aí vai. Então basicamente não é nada mais ou menos do que uma API super simples aqui de trazer dados. E aí o MCP que vai fazer todo o trabalho. Então vamos começar. Então vamos pegar basicamente todo aquele nosso projeto que a gente tinha feito aqui, inicialmente eu vou apagar. Vamos começar do zero? Vou apagar tudo aqui, tá? Então basicamente a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é instanciar o nosso servidor, tá? Então a gente vai instanciar um server aqui do MCP, então eu vou dar um new MCP server. Ok, então a gente vai dar um nome para ele. A gente deve manter o mesmo nome que a gente estava antes, live version. Aqui a gente já pode pegar todos os dados, posso tirar essas informações aqui. E aí, basicamente, aqui não quero o ícone, e aí eu vou botar capabilities, e aí vai ser tools. Então, acho que aqui ele tem acesso a tools. Users não precisa, tá? E aí a gente vai expor isso daqui, tá? Vou dar um export aqui, acho que tem para você aqui, tá? E aí, só para o nosso MCP não parar de funcionar, a gente tem que criar aquela function main aqui dentro, que vai basicamente criar o nosso transporte, e aí o server transporte, e aí a gente só chama essa função dentro aqui. Main catch error sorry.error fail to remain error aqui process as beleza. Então basicamente aqui a gente tem você tem que importar um arquivo, pronto. Isso aqui é a base do MCP, então configurou o servidor e só exportou aqui a nossa função Node.js para ela retornar. Agora o que a gente precisa fazer é configurar as tools. O que eu vou fazer aqui só para a gente ter uma organização de código um pouquinho mais legal? Eu vou basicamente aqui dentro do meu server, eu vou criar aqui dentro do source uma pastinha chamada tools e dentro eu vou criar cada uma das minhas ferramentas. Tá? Então aqui eu vou criar uma tools/search journeys TS, né? E aí aqui, a partir daqui a gente vai começar a instanciar as nossas ferramentas. E uma outra coisa que eu preciso fazer aqui, já que a gente vai fazer chamadas fetch APIs, a gente vai criar um utils também. Mas primeiro vamos configurar a nossa ferramenta. Então, aqui basicamente o que eu preciso fazer é dar um server, que a gente vai importar lá do root, tool, e aí eu vou dar o nome dessa tool. Então, essa aqui é search journeys, e aí aqui a gente vai dar uma descrição. Olha, search for courses based on filters. E aqui a gente pode botar aqui title, slug, URL, slug, it's free, content type, aí que content type pode ser specialization, course, events e extra. Beleza, dei a descrição aqui. This tool returns detailed data from courses we have at Rocket. Então, ou seja, basicamente, estou falando... É importante trazer em inglês aqui, pode trazer em português, mas trazer em inglês facilita para você fazer a busca das informações, tá? Tipo, os modelos, eles performam melhor, é 40% mais quando a gente está falando em inglês, se você botar em português também vai funcionar, mas basicamente, olha, busque por essa ferramenta, ela busca por cursos, e passei os filtros só para ela ter conhecimento, e essa ferramenta retorna os dados de cursos que a gente tem, tá? E aí aqui dentro, os próximos planos que a gente tem que passar é o nosso input schema, e aí eu vou basicamente criar novamente aqui, criar um input schema. Esse input schema aqui, ele não pode iniciar como um Zod object, tá? Então, a gente tem que apenas ter um objeto normal, senão dá erro no formato do MCP. Então a gente vai botar aqui que ele tem um title, esse title aqui, ele pode ser opcional, tá? Ele não precisa necessariamente ser obrigatório, ok? Ok. E aí a gente vai dar um describe aqui para ele.
describe the title of the course, ok? E aí aqui a gente vai ter o slug, olha, já basicamente preencheu pra gente aqui, a gente tem esse esquema constante. Então, ó, o slug, então que é o slug do curso, se ele é gratuito, que é um booleano, quando o curso é gratuito ou não, e aí o tipo aqui, e aqui a gente pode escrever, olha só, specialization means igual a formação, só para a gente traduzir ele aqui, só porque pode ser que não entenda traduções diferentes, então curso igual a curso, event igual a eventos, ou evento gravado, é isso aí, o extra ele vai entender tudo o resto. Beleza. Então, basicamente, aqui, esse description que a gente, esse describe que a gente dá aqui dentro do Content Tab é para facilitar entender o que a gente, de fato, esse campo é, tá? E aí, para a gente continuar aqui, a gente só cria o nosso tipo, então precisa criar um esquema dos odd objects do meu input, que é parcial, e aí aqui eu só crio os params, que é uma inferência ao meu esquema. Então, basicamente, aqui o meu tipo sempre vai entender que é um title slug, então, que é basicamente para quem já usa Zod, já está acostumado. E aí aqui eu posso basicamente passar um input esquema que a gente criou ali em cima, e aí agora que a gente cria a nossa função, que vai receber os parâmetros que a gente quer. E aí basicamente daqui é o que a gente tem então, certo? E aí aqui a gente só bota aqui, vai ter um content, aqui um array, e aí por enquanto está ok. O que a gente precisa fazer aqui agora? Agora aqui a gente precisa fazer, uma chamada fetch API. Então a gente precisa fazer uma chamada fetch aqui para nossa API para conseguir puxar os dados que a gente quer. Para fazer isso, eu vou criar só uma ferramenta utilitária aqui para simplificar isso para a gente. Então, vou botar aqui fetch from API. E aí, basicamente, esse fetch from API, que a única coisa que ele vai fazer é fetch from API. Só uma função que vai receber export sync function. Fetch from API, receber uma head string, e a gente passa aqui um options, que é o request init, beleza? E aqui a gente pode passar aqui o type, e a gente vai retornar que ela vai retornar um type do que for. Ok? E aí aqui, basicamente a gente vai fazer uma chamada HTTP, que é basicamente para const API fetch options, e aí a gente se tiver tudo aqui com a resposta, se não tiver, a gente dá throw new error, beleza? Se não, a gente retorna aí basicamente um await response JSON st, que daí a gente tipa nosso retorno. Deixa eu só mudar aqui, que aqui é uma vírgula, na verdade, né? Acho que isso aqui tá ok. A única coisa que a gente pode fazer extra aqui é que nós podemos adicionar aqui uns default headers. Então vamos supor que eu quero ter alguns headers default aqui. Aí eu posso botar aqui, por exemplo, content type application JSON, tá? E aí aqui nos meus options, eu posso só setar para pegar os options, headers, pega os default headers e os options headers e tá tudo certo, tá? Então aqui basicamente a gente só criou uma função para fazer fetch padrão, já conectada direto na nossa API. E aí aqui para facilitar, a gente pode passar a URL da API, tá? Como aqui é localhost, eu nem vou botar variável, vou botar aqui só direto, tá? Localhost é 4.300, tá? 33, e aí URL, tá? Beleza? Passamos assim mesmo. E tá show. Agora, aqui no nosso tool, a gente pode fazer a chamada request. Então, const joins é igual a wait fetch from API. E aí aqui, acho que para até simplificar, sempre vai ser barra MCP, né? Então, barra MCP. Ok? E aqui eu só boto barra joins barra search. E aqui não preciso passar mais nada. Eu preciso só fazer os filtros, tá? E aí, até para facilitar a criação de filtros, eu tenho um utils aqui prontinho, que ele só cria o meu carry string, tá? Eu vou trazer ele para cá, só para vocês entenderem o que ele faz. Basicamente, eu vou passar um objeto assim para requisição, e ele vai transformar isso em title igual a title. Ele vai fazer isso aqui. Então, eu passo o objeto, ele retorna assim. Só uma função utilitária que a gente tem aqui, não vem ao caso, para facilitar a construção da carry string aqui. Então, eu dou um build string com os args, e aí automatizo. Deixa eu cortar aqui. E aí eu só trago essa variável aqui dentro pra gente. Ok, preciso importar o fetch também.
e a princípio está ok. E aí agora o que a gente precisa fazer agora é retornar os nossos dados da jornada aqui. Então, novamente, a gente vai vir aqui journeys.map, cada um desses itens aqui retorna uma jornada, e a gente quer que basicamente tenha o type text, e a gente tem que retornar esse type como const, e o valor do text vai ser igual a um JSON stringify do próprio objeto da jornada. E aí aqui a gente não tipou, né? Temos que tipar. Então aqui a gente pode vir aqui, criar um type do journey. E aí eu vou mostrar um negócio para vocês que imagino que se vocês não usam, é importante. Se eu vim aqui no meu Insomnia, pegar aqui no meu search, pegar o objeto inteiro aqui que vem da minha busca, né, da minha retorno API, existe um site chamado JSON2 TypeScript. E aí basicamente você vem aqui e ele já te dá o tipo certinho para ti. Então você tem menos dor de cabeça na hora de tipar as coisas que a tua API traz. Então basicamente está aqui meu tipo todo prontinho, que ao invés de root é journey, e aí eu posso usar o próprio journey aqui dentro como tipagem. Então aqui dentro no fetch, eu vou trazer journey, ele já entende agora que journey é uma journey. Acho que é um journey array, né? Então, ainda está dando um errinho de TypeScript aqui. Deixa eu ver o que o erro está rolando agora. Acho que é porque o tipo está opcional. Então, deixa eu ler as mensagens aqui enquanto isso. Deixa eu só entender o que é esse erro de TypeScript que rolou aqui de novo. Eu tinha resolvido isso aqui no outro projeto. É mais por causa da tipagem aqui. Tem que marcar esse cara aqui como N. Aqui. E aí resolve. Tá? Show. Agora, se tudo deu certo, eu posso rodar o build disso daqui, desse meu MCP. Buildou tudo certinho. Se eu reiniciar o Cloud, e agora fazer uma pergunta relacionada a cursos, teoricamente, ela deveria bater na API. Tá? Então, se eu vir aqui ver se o nosso MCP está conectado, Live MCP Server. Tá. Olha só, tá vendo que ele conectou no MCP, mas a gente não tem nenhuma ferramenta. O que acontece? Aqui no nosso index do MCP, a gente precisa importar a tool que a gente criou, né? Então a gente vem aqui, importa a tool que a gente fez, e aí a gente dá um build. Aqui ele vai conseguir agora ler a ferramenta. A gente não tinha importado. Então, se nós viemos para cá... Opa, temos um errinho. Agora não consigo nem conectar. Vamos lá ver agora nossa pasta de logs. Deixa eu ver aqui em arquivo. Aqui. Deixa eu abrir os logs. O que foi que deu de erro aqui? Cannot access server before... Ok, tá. O que a gente vai ter que fazer aqui, tá? A gente vai ter que... Se vocês forem ver o que eu fiz aqui... Deixa eu fechar tudo aqui. Se vocês forem ver o que eu fiz aqui no meu index, eu importei a minha ferramenta antes de iniciar o server, tá? Então, para a gente fazer isso de uma forma legal, o que nós vamos fazer neste caso, tá? Nós vamos criar um arquivo. Eu poderia só subir para cá, poderia. Mas não é o que a gente quer, ficar uma importação aqui no meio do nada, acho que é esquisito. Então eu vou criar um arquivo, uma nova pasta de configuração. E aí eu chamo de mcp config.ts. E aí basicamente eu só crio o meu server aqui dentro. Então poderia ser aqui no root mesmo, também. Não precisa ser um config, pode ser aqui num server. E aí a gente só muda a importação e aqui a gente dá um import server. Tá? Então isso aqui já resolve. E aqui no nosso joins a gente tem que mudar aqui para ele pegar do server também, tá? Então, tem essa questão que senão ele não consegue, porque ele inicializou antes. Eu rodei a tool antes de ele inicializar. Tá? Pronto, agora a gente não teve erro. Nossa MCP está aqui configurada. Temos aqui o Search Joins e agora se a gente fazer uma pergunta de quais cursos gratuitos a gente tem aqui, teoricamente deveria funcionar. Então, quais cursos gratuitos tem na Rocket Seed? Ele buscou e ele não conseguiu. Ele teve algum erro aqui na hora de fazer a chamada. To execution failed. Aí ele fez uma pesquisa na internet, não era o que a gente queria. Tá. Vamos ver o que aconteceu aqui de novo nos logs.
Ele não tá com problema de pegar os dados aqui do meu tool. O que eu tô fazendo de errado aqui na hora de fazer a parte de argumentação? Deixa eu entender aqui. Eles são referência desse daqui, tá certo? É porque os parâmetros... Não, mas não faz diferença isso. Deixa eu dar um console log aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar esse argumentos. Deixa eu dar outro build aqui e mandar rodar de novo. E aí a gente reinicia o Cloud. Eu só vou tirar a busca na internet. Quais os cursos gratuitos da Rocket? Provavelmente vai dar erro de novo. Agora a gente consegue abrir os logs aqui e ver o que foi o erro que ele botou. Argumentos aqui. Ah, não, consolou. Type Object Properties. Ué, ele não pegou o input schema, tá vendo? O input schema veio vazio. O input schema veio vazio. Back. Source joins. Why the args and input schema is failing and not get recognized. Load MCP logs. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui de debug enquanto isso. Ok. É o formato do coisa que tá errado. Tô usando qual dot? Dot 3. Será que é por causa do dot 4? Vamos ver. Vamos guardar a IA aqui ajudar a gente a conseguir debugar isso. Vamos ver aqui a documentação desse SDK. O que vai ter a parte de tipagem? Então, se você bota... Ele não aceita os outros coisas. Eu posso botar, mas ele não vai... Você vai ver aqui. Vamos ver. Bom, pelo menos no teste que eu tinha feito não estava dando certo. Deixa eu só botar os odd object como uma coisa, vamos ver se vai funcionar assim. Pode ser que seja, tá? Eu tinha testado mais cedo. Ele até funciona, mas ele despenca erro, velho. Quais os cursos gratuitos da Rocket? Vamos ver aqui. Tá conectando no MCP. E desconectando a internet. Ó, ele despenca um monte de erro. Mas é isso mesmo. Só que ele não conseguiu passar os parâmetros pra gente aqui. Mas ele conseguiu ligar a API. Conseguiu pegar. Tá vendo? Ele conseguiu bater na API, ele trouxe aí todos os resultados aqui. Um texto enorme pra gente. Sem fazer os filtros e conseguiu trazer tudo que tem de conteúdo gratuito hoje na plataforma. Perfeito. Ó, tá aqui todo objeto. Só que não passou os filtros que a gente queria. Vamos tentar fazer um teste aqui. Só que aqui ele já fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Quais conteúdos... quais os módulos do Discover? Agora que ele já tem informação, possivelmente ele não vai fazer outra call aqui. Ele vai provavelmente... Ah, não, ele fez. Mas tá vendo que ele não passou os parâmetros? A gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Não passou o parâmetro. Vamos ver o que ele falou pra gente fazer. Usar o register to... Eu não preciso. Deixa eu fazer um... Pior que não.
Deixa eu ver se tem. Não dá para acessar o debugger por aqui. Nem o DevTools. Deixa eu só ver aqui a configuração que eu fiz na outra versão que eu tinha feito aqui. Na outra versão, eu tinha feito o seguinte. Eu crio um input schema. Eu crio tool, input schema. Tiro isso daqui. E aí eu crio uma input schema que faz direto o teste. Então eu boto aqui title. Ele fez assim. E aí é assim. E aí aqui ele funciona desse jeito. Só preciso garantir que o meu search aqui é desse cara aqui. É do esquema. Tá. Vamos ver se esse jeito aqui vai funcionar. Quais os módulos do curso do Discover? Aí deu feio de novo. A parte de optional. Deixando tudo opcional, acho que ele tá falhando por causa disso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer o seguinte. npm remove zod. npm add zod 3. npm build. Qual me dá detalhe quais os módulos do curso do Discover. É isso mesmo. Agora tem que arrumar a call. O problema estava no própria versão do Zod. Tá? Então fica a dica. O Zod 4 não está dando certo para você fazer MCP. Você tem que estar usando o modelo do Zod 3 para funcionar. Então, aqui, a partir do momento que eu botei aqui você tem que fazer uma validação de argumentação aqui, mas a partir do momento que eu trago, ele conseguiu passar o parâmetro. Passou o title discover e trouxe os moldes para mim. Agora, se eu vim aqui, quais os cursos gratuitos da Rocket Seat, ele deveria passar aqui o S3 para a gente, porque agora ele entende os types no formato certo. Passou o S3. E ele vai conseguir trazer as informações. Isso aqui é por causa do console que a gente adicionou aqui, dando um errinho. Então, se eu tirar isso daqui, tá tudo certo. Então, basicamente agora ele já entendeu a minha linguagem natural. Então, quais os cursos gratuitos da Rocket City, ele passa o S3 daqui para dentro pro MCP, e aí ele traz aqui um array de todos os cursos que a gente tem. E aí agora eu posso criar novas ferramentas, né? Então, a partir do momento que eu tenho isso daqui criado, eu posso trazer novas ferramentas. Como é que a gente vai trazer novas ferramentas? Basicamente, vim aqui dentro da nossa pastinha de ferramentas, criar ferramentas que eu quiser. Então, por exemplo, GetTool, GetJourney, que é uma nova ferramenta. A gente pode até, para facilitar aqui, para esse projeto, eu vou criar uma pasta chamada types geral aqui, e eu vou exportar os tipos que a gente tem aqui, porque a gente vai reutilizar algumas vezes. E aí, ao invés da gente importar os tipos direto aqui, a gente só faz a importação de types no GetJourneys e no SearchJourneys, aqui a gente pode tirar os tipaches também. E aqui a gente só importa do TypesJourney. E aqui no GetJourneys, basicamente é a mesma coisa, a gente vai chamar de GetJourney. E aqui basicamente é Course Data by Slug. E aí aqui a gente só muda os parâmetros dele aqui já não são todos esses aqui, a gente tira e deixa só Journey Slug. Pode ser só Slug, na verdade. O title do curso, ok? Não é opcional, é obrigatório, ok?
Aqui já tudo certo. E aí aqui o que muda é que vai ser o search aqui, a gente passa a botar args.slug. E aí aqui já vai funcionar como a gente quer. E aí nesse caso ele não traz um array, então ele traz um objeto. Então a gente tem que fazer só uma condicional aqui de se ele não tiver jornada, ele vai trazer que o curso não foi encontrado. Se não, ele vai só trazer para a gente aqui o objeto do TextConst e o JSON do nosso curso. Então aqui a gente tem uma ferramenta nova configurada. Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui do tool. Eu não setei como const. Aqui, aqui a gente tem só type constant weight. Argument sync assigned parameter type. Eu estou setando. Ah, tá. Porque aqui é um array. Tá, aqui é um array de um objeto. Tá. E aí, agora, por último, a gente vem aqui no nosso servidor e a gente só pega aqui get journey. E aí, agora a gente pode pegar os detalhes da jornada. Vamos pegar mais. Vamos pegar um de módulos também. Então, a gente tem outra API que eu tenho aqui dentro também, que é de get modules. Get modules. E aí, eu venho aqui. Só traz o input, se não me engano, é só pelo slug da jornada. Então, é the slug of the course. Aqui no get journey é the slug, né? Slug, tá? E aí aqui a chamada API que ele faz, aqui, aqui o nome da tool é get modules. Então, get modules and lessons from modules by a course slug, tá? Aqui a gente lista módulos, faz a chamada API para journeys /slug acho que ela é nodes na API, tá? E aqui a gente não precisa retornar nada, porque senão ela retorna vazio por padrão. E aí aqui a gente faz novamente aquele nosso mapping, né? Modules map module. E aqui cada um vai ser o type const e traz o nosso próprio módulo. A gente só precisa mudar aqui para ser module. E aí aqui é isso daqui. Tá, module pegou. Não, module não pegou o lugar certo. Aqui é o type. Module. E por que não está pegando certo aqui? Se a gente tem que exportar. Module. Certo, o que está errado? As no import. Okay. Módulo aqui, né? Pronto, agora a gente tem 3 ferramentas. Olha como foi rápido depois que você tem a API fazer os outros módulos. E agora só vem aqui, get modules. E agora se eu buildar novamente nosso projeto, build, a gente pode restartar o Cloud. E restartando o Cloud agora, se a gente for ver aqui nossas tools, Live, Rocket City, se eu clicar aqui, agora já tem várias outras ferramentas. Então, olha só. Agora eu tenho o Search Journeys, eu tenho o Get Journeys, eu tenho o Get Module, ou seja, agora eu tinha uma ferramenta só, que foi só esse momento inicial de setup, e depois que a gente tem a primeira jornada, eu tenho muito mais fácil de conseguir fazer novas ferramentas. Cada uma dessas faz uma chamada diferente. Então, se eu vir aqui agora e falar o seguinte, olha, quais são as aulas do curso do Discover? Vamos ver se ele consegue trazer para a gente aqui. Então, teoricamente, o que ele vai fazer aqui é tentar dar um primeiro um search journeys para conseguir encontrar o slug da jornada do Discover. Depois ele vai fazer uma segunda call, que é o get modules, com o slug que ele encontrou. Então, aqui na primeira, ele encontrou pelo título Discover, encontrou aqui dentro, né, do objeto que vem o slug, né? Então, se a gente for ver aqui, em algum lugar que tem o slug, que é Discover, ele encontra o slug, ele consegue usar o slug agora, e aí ele faz uma segunda chamada para a API de get modules, e aí fez automático. Ele trouxe todos os módulos que eu tenho aqui, ó. Então ele traz dados como qual é o módulo, quais são as aulas, qual é o módulo. Então agora eu posso conseguir fazer muito mais chamadas. Então o que eu poderia fazer para aulas, ó, ele vai puxando. E aí agora ele basicamente pegou todo aquele objeto e me traz os resultados que eu tenho aqui. Então a partir daqui eu posso fazer inúmeras outras ferramentas. Então eu poderia trazer as aulas e trazer cada aula, trazer uma descrição, trazer, enfim, várias informações, trazer filtros por tecnologia, trazer filtros para iniciante ou se não é. Então a gente consegue trazer vários filtros desse, explicar para o MCP como funciona e simplesmente passar o filtro para minha chamada API. Eu tenho aqui basicamente um agente que conhece da minha base de conteúdo agora, conhece da minha chamada, tudo via API, ou seja, eu como programador, depois não tenho um esforço muito grande, porque eu só preciso expor os dados que eu quero para uma API, poderia ser ter uma parte de autenticação aqui com uma variável de ambiente, um secret e tal, e depois eu só preciso consumir. Então, basicamente,
assim que a gente tem o MCP. Então, esse foi o começo da construção desse MCP da Rocket aqui. Eu acho que a gente pode, em outros momentos aqui, continuar essa live construindo esse MCP. A ideia que a gente tem aqui é que a gente consiga fazer algumas coisas muito específicas, então até mesmo trazer dados de progresso de usuário, a gente pode até trabalhar com umas coisas de permissão, então pode ser que eu tenha pessoas aqui dentro do meu time da Rocket que talvez não tenham permissão de talvez consumir dados de progresso de um aluno e outros que vão ter, e a gente consegue configurar isso pela autenticação do MCP também, e aí ele vai responder com base no que ele tem autorização aqui dentro ou não. Então, essa é uma sacada bem legal assim, que a gente consegue fazer com o nosso serviço. Então, se você tem uma ferramenta, você quer ganhar mais visibilidade, quer ganhar mais acesso, quer ganhar mais possibilidades de escalar ela, construir um MCP com ela ajuda muito. Então, você pode usar isso aqui de diversas formas. Galera, e esse foi o início da construção do nosso MCP da Rocket City. A gente ainda tem muito trabalho para fazer, a gente fez essa parte inicial de jornadas, né, que são os cursos, dos módulos, das aulas, mas tem muito para se fazer para que o nosso time possa, de fato, usufruir disso. A gente vai construindo isso aí ao decorrer dos tempos e a gente vai trazendo aí atualizações para vocês.